France 2020, 15ª etapa. Para quem gosta do resumo no calor da emoção, aqui tem o pódio, a classificação. Esse é do mais combativo, que provavelmente vai ser o Pierre Rolland, que estava na fuga. O resumo do resumo, para quem gosta de uma informação mais sucinta. Hoje era uma etapa extremamente importante, 175 quilômetros, luta pela camisa verde. O Sam Bennett, ele foi o que acumulou mais pontos no sprint intermediário, que estava a 58 quilômetros. Ele ampliou ainda mais a luta pela camisa verde, ele está numa posição mais confortável em relação ao Peter Sagan. Em relação à luta da camisa branca de pelotas vermelhas do Rei da Montanha, que por um bom tempo quem tem o direito de usar essa camisa é o Cosnefroid, mas agora existe um cara que está na segunda colocação, que é o Pogacar. A diferença entre os dois pela luta da camisa de Rei da Montanha é apenas 2 pontos. O conforto para o Cosnefroid é que, de longe, o objetivo do Pogacar é ter a camisa de Rei da Montanha. Falando em Pogacar, quando se fala na classificação geral, hoje a vitória foi do Pogacar, com o Primož Roglič em segundo e o Richie Porte em terceiro. Quem perdeu tempo hoje, que estava lutando pela classificação geral, Egan Bernal perdeu mais de 6, 7 minutos, caindo fora da luta pela classificação geral. Falando no Pogacar, o Pogacar ele acumula a camisa branca de jovem talento, está a 2 pontos do Rei da Montanha e está a poucos segundos de ter a possibilidade de ter a camisa amarela. Então existe uma chance matemática e de performance real do Pogacar ele acumular 3 camisas, que é jovem talento, Rei da Montanha e camisa amarela, o que sem dúvida nenhuma seria um grande feito. Então, para quem gosta do resumo, a manchete da etapa seria: Pogacar conquista a segunda vitória no Tour de France, consolida a segunda posição e Egan Bernal sai fora da classificação geral, com Sam Bennett ampliando a diferença de pontuação em relação ao Peter Sagan, e o Cosnefroid coloca com a sua camisa branca de pelotas vermelhas em risco. Essa é a manchete, certo? Então, para quem gosta da manchete do resumo, no calor da emoção, essa é a entrevista do Primož Roglič, o líder do Tour de France. Para quem gosta de conversar sobre ciclismo, deixa eu me ajeitar aqui na minha poltrona. Por que a etapa de hoje ela tinha uma importância tão grande? São 15 etapas até então. Nós tivemos um dia de descanso após 9 etapas. A etapa de hoje é 175 quilômetros. Meta a sprint intermediário com 58 quilômetros. Os 100 primeiros quilômetros planos e depois os 75 quilômetros finais com 3 montanhas. Uma etapa dura, uma etapa com luta pela classificação geral. E isso tudo considerando que amanhã é o dia de descanso. Todos os atletas que lutam pela classificação geral, eles dariam tudo para fechar essa semana tentando se consolidar na classificação geral. Amanhã é o dia de descanso e abre a última semana. Nessa última semana é muito difícil nós termos mudanças drásticas na classificação geral. Então todos os atletas voltam para a semana final do Tour de France com planos reestabelecidos. Aquelas equipes que não têm mais chance da classificação geral, elas vão se reestruturar para tentar ganhar alguma etapa. Aquelas equipes que têm chance pela classificação geral, algumas equipes eu acredito que elas vão entrar na defensiva, como a Jumbo-Visma. Outras equipes vão tentar fazer algo mais ofensivo, como a Trek para o Richie Porte. A Education First tem que fazer alguma coisa pelo Rigoberto Urán, afinal de contas, Rigoberto Urán agora é o terceiro na classificação geral. Então, a semana que vem começa um mini Tour de France decisivo. Tudo vai ser diferente. As fugas vão ser constituídas por atletas muito mais fortes, e esses atletas vêm de equipes
que perderam os líderes na classificação geral, então provavelmente a gente vai ver atletas da Enio do Grenadier, da Arkea, porque nesse momento o Nairo Quintana ele entrou numa situação relativamente delicada, mas isso são especulações. Mas o dia de hoje era extremamente importante porque ele é a consolidação dessa primeira parte do Tour de France mais longa, e daí agora a semana que vem é o dia de consolidar as camisas e dar oportunidade para aqueles que sabem que vão ter poucas oportunidades para fazer algo diferente no Tour de France. Falando da etapa de hoje especificamente, logo no começo da etapa, o Bob Jungels, eu não vi a imagem, não tinha a imagem, mas o Bob Jungels ele fez alguma movimentação, ele estava errado, e o Higuita da Education First caiu. E pouco tempo depois apareceu o Higuita sendo consolado, saindo do Tour de France. Até esse momento aqui da transmissão, no calor da emoção, não tem a informação exatamente o que aconteceu, mas é uma pena, o Bob Jungels não foi intencional. Em relação à luta da camisa verde, que acontecia com 58 km, tá uma disputa muito interessante porque ambos os ciclistas, tanto o Sam Bennett quanto o Peter Sagan, eles mobilizaram a equipe para trabalhar em detrimento da camisa verde. A particularidade dessas duas equipes é que a Bora, ela é uma equipe que foi constituída e quem coloca dinheiro é o Peter Sagan. Então os caras têm que trabalhar para o Peter Sagan e ponto. Na The Koenig Quick Step, a gente tem um cenário um pouco diferente. É uma das melhores equipes do planeta, uma equipe extremamente sólida. Historicamente, eles sempre tiveram muitos atletas e eles sempre conseguiram fazer com que esses atletas trabalhassem bem juntos em equipe. Mas eu não me lembro de ver a The Koenig Quick Step tirando atletas da frente da competição para proteger a camisa verde em sprint intermediário. No dia de hoje, deu para perceber que obviamente se tornou uma coisa pessoal, porque no começo, nos 10 quilômetros iniciais, o Peter Sagan saiu e quem foi atrás? O Sam Bennett. Então tem essa imagem meio que icônica dos dois numa disputa pessoal com o pelotão atrás. Como torcedor é uma coisa fantástica, eu acho que como atleta, quando você tira o foco da vitória e você coloca o foco no adversário, isso se torna uma situação relativamente delicada, principalmente porque eles precisam dos gregários para trabalhar em função deles. Então, enquanto o objetivo é a vitória, independente do adversário, eu acho que todo mundo tem um poder de time maior. Quando o objetivo é vencer de alguém específico, alguns gregários podem comprar aquela briga pessoal, outros não. E daí começam a aparecer as rachaduras no trabalho em equipe. Mas é apenas uma suposição, é apenas a especulação do Samuca. De qualquer forma, como houve uma fuga com 8 atletas, esses 8 atletas eles passaram no sprint intermediário, consumiram a maior parte dos pontos, e no sprint intermediário, novamente, quem conseguiu fazer a diferença foi a The Koenig Quick Step, conduzindo o Sam Bennett, que faturou 7 pontos, e o Peter Sagan no sprint intermediário, ele acabou passando em terceiro. Então, apesar da briga pessoal, apesar do show que a Bora tem dado, o Peter Sagan, a cada etapa, ele tem perdido pontos e não ganhado pontos. Então ele está ficando cada vez mais distante da camisa. A briga está aumentando, assim como a distância em relação à camisa verde. Um nome interessante dentro da fuga era o Matteo Trentin, porque o Matteo Trentin, ele é um cara que está ali lutando pela camisa verde com poucas chances, mas hoje foi o dia que no sprint intermediário ele foi o primeiro a passar, então ele faturou pontos, ele diminuiu a diferença em relação ao Peter Sagan. O pelotão ele foi conduzido sempre pela Jumbo-Visma, principalmente após o sprint intermediário, e foi várias imagens absolutamente lindas, porque mostrava o pelotão extremamente organizado, com todas as equipes organizadas. Realmente, hoje, o trabalho em equipe, ele definiu e preparou os atletas para chegarem nas montanhas. Obviamente, quando os atletas chegaram na primeira montanha, a fuga começou a se desmontar, o pelotão começou a se desmontar. Apesar da última montanha do dia ser a mais difícil, todas as
reais modificações e estabilizações de posição aconteceram na penúltima montanha do dia, que era extremamente dura, extremamente inclinada. Ter a oportunidade de observar atleta de World Tour subindo, fazendo zigue-zague, daí a gente começa a entender realmente qual era a inclinação. Lembrando que a segunda hora de competição, a velocidade média era de 54 km por hora. Eles encerraram a etapa de hoje com 38 km por hora de média, passando por 3 montanhas. É algo insano. Voltando para a segunda montanha do dia, eles passaram pela última montanha, a fuga cada vez mais reduzida. O último cara que conseguiu fazer a diferença foi o Pierre Rolland, da BIB Hotéis. Na última subida, o Martin, ele teve um problema no começo da última montanha, um problema mecânico. Faltando 16 km, num momento extremamente nervoso, mesmo assim ele conseguiu pegar a bicicleta, ele se reconectou com o grupo da frente, o ritmo que a Jumbo-Visma colocava na frente. Prematuramente, o que chamou a atenção, no começo da última montanha, a Ineos Grenadier já perdia 3 atletas. Obviamente, colocava o Egan Bernal numa situação mais exposta. Vários atletas começaram a sofrer, Nairo Quintana sofrendo, Egan Bernal, obviamente a câmera ficava focando, ele tinha 2 atletas com ele, mas ele estava numa situação que os atletas eles não conseguiam ajudar, eles estavam ali apenas para fazer companhia. O único momento que a Jumbo-Visma deixou o ritmo um pouco mais confortável foi quando o George Bennett estava na frente, e isso deu oportunidade para que o Adam Yates fizesse uma aceleração, só que pouco tempo depois, quando o Tom Dumoulin foi para frente, o Yates ele foi neutralizado. O Tom Dumoulin ele foi o cara que recuperou esse ritmo mais forte do pelotão, impedindo com que qualquer movimentação acontecesse. Apesar da perda do Nairo Quintana e do Egan Bernal e do Martin, vários caras que estão escondidinhos fazendo uma ótima competição, Rigoberto Urán, Miguel Angel Lopes, Rich Porte, Alejandro Valverde, lembrando que ele é o cara mais velho do Tour de France, todos ali no pelotãozinho, 500, 700 metros finais, o Rich Porte começou a fazer uma aceleração com resposta imediata do Pogacar e do Primož Roglič. Pogacar ganhou a etapa, o Roglič em segundo e o Rich Porte em terceiro. Eu vou colocar para vocês a classificação geral, que está bem interessante, com Rigoberto Urán, Miguel Angel Lopes, Adam Yates, Rich Porte, Mikel Landa. Dentro dos 2 primeiros minutos, 2 minutos de diferença, nós temos 7 atletas, daí começa com 3 minutos, Enrico Mas, Nairo Quintana, Tom Dumoulin. E é isso, uma etapa bem curiosa, sem dúvida nenhuma, a grande manchete, os grandes comentários, eles vão estar associados ao tempo que o Egan Bernal ele perdeu, ao tempo que o Egan Bernal perdeu. A sensação que eu tenho como espectador é que o processo para se chegar ao Tour de France, ele foi muito mais turbulento do que ele deveria em todos os aspectos. A gente precisa lembrar que a Ineos, antiga Sky, eles perderam o Nico Portal, que era o cérebro estratégico da equipe. Ele era o cara que todos os atletas confiavam, porque os atletas entendiam que ele era o cara que ele conseguia constituir a equipe e a estratégia para levar para a vitória. Eles perderam o Nico Portal. A instabilidade da equipe a partir da notícia de que o Chris Froome não teria o contrato renovado, isso talvez tenha tido um impacto muito grande na equipe. Não que o Chris Froome necessariamente ele teria chances de ganhar o Tour de France, o que eu acho que ele não teria, mas a presença de um líder ou uma transição mais suave, eu acho que causaria menos problemas de confiança e constituição de trabalho em equipe. Nesse momento é muito difícil ver a Ineos como uma equipe organizada.
O Egan Bernal ele tem apenas 23 anos, ele é extremamente jovem. Ninguém extremamente jovem se torna campeão do Tour de France, um ótimo ciclista, sem ter uma petulância positiva. Mas, de novo, quando essa petulância positiva ela não é contida com um trabalho em equipe e com atletas mais experientes dando um real suporte sem competição, se torna algo realmente delicado. Se nós formos observar, por exemplo, a performance do Pogacar, se o Pogacar no ano que vem, se ele não tiver essa equipe com atletas mais experientes e que realmente deem a cobertura que ele precisa, dificilmente ele vai conseguir ter a mesma performance do que esse ano, porque no ano que vem ele não é mais uma promessa, ele não é um cara que vai quebrar a cada etapa, ele é um cara que realmente pode fazer a diferença. Isso faz com que a pressão aumente, com que a marcação das outras equipes aumentem e com que a responsabilidade dele aumente também. Então, essa transição de uma promessa para um cara que de forma sólida pode conquistar vários títulos é realmente muito difícil. Como costumam dizer, chegar no topo é difícil, se manter no topo é praticamente impossível. E isso faz com que seja necessário um trabalho muito bem feito e que as transições sejam feitas de forma suave. Mas de qualquer forma, como sempre, a opinião de vocês é o que ajuda todo mundo se balizar nesses comentários e nesse esporte maravilhoso, certo? Hoje eu não consegui nem sprintar e terminar o vídeo, porque hoje foi montanha, foi difícil, eu tô aqui no meu volantinho, tô chegando e é isso. Amanhã é dia de descanso. Abraço, galera. Tchau. Bom domingo.